Sejam todos bem-vindos ao Talks com Ecossistema, uma iniciativa do Ceará Habitats Digitais e do Sebrae Labs, programas aqui do Sebrae Ceará. Eu sou Moisés Santos. A gente, como host, está nesse canal querendo aproximar você desse ecossistema de inovação, negócio e de tudo que está acontecendo de bom aqui no nosso estado. Se você está começando essa jornada empreendedora ou se está querendo conhecer um pouquinho mais das iniciativas que a gente tem feito aqui, nós queremos que você viesse conosco conhecer uma pessoa super especial, Luciana Valente, da SUSP. Ela vai apresentar um pouco da sua jornada, né, do seu negócio. A gente esteve ouvindo ela recentemente, ela já está com uma visão aí para o futuro bem legal. Luciana, chega aqui, fala um pouco da sua história, fala um pouco da sua jornada empreendedora para a gente poder inspirar mais mulheres como você. Legal, Moisés. Olá, gente, todo mundo que está acompanhando. Eu me chamo Luciana Valente, eu sou empreendedora por trás da Susclo. E começando falando um pouco a minha história, né? Eu costumo falar que é engraçado porque eu nunca me imaginei empreendendo de fato. Então, sempre quis ter uma outra carreira. Na verdade, eu queria ser engenheira aeroespacial, trabalhar em grandes corporações, assim, ou então trabalhar na Petrobras e seguir uma carreira ali mais estável. E empreendedorismo ele nunca passou pela minha cabeça, mas a empresa Júnior, eu entrei na universidade, né, tive a oportunidade de fazer 2 cursos, e nos 2 eu entrei de cabeça na empresa Júnior, tanto de computação da UFC quanto de engenharia civil também, e lá tive o primeiro contato ali com esse mundo de empreendedorismo, que, querendo ou não, é uma empresa muito pequena, que todo mundo tem que fazer tudo acontecer, e fui me apaixonando por gestão, e ali eu aprendi que, eu acho que eu quero seguir uma área menos técnica e quero trabalhar muito com gestão. Mas ainda estava na minha cabeça. Tudo bem, mas já empreendendo com empreendedorismo dentro de grandes corporações, claro, trabalhar no Ambev e outras grandes empresas, mas nunca imaginando ter um negócio meu. Mas sabe aquilo que fica meio que na sua cabeça? Todo final do ano, eu lembro, era sempre no Réveillon, eu ficava, e se eu empreendesse, né? O que é que eu conseguiria fazer? E aí eu ficava pensando, caramba, na verdade, não sei fazer nada. Eu sentia que eu não tinha capacidade de desenvolver nada, mas aquilo ali ficava muito na minha cabeça. E eu gosto de falar que eu sou uma pessoa que sempre aproveitei muitas oportunidades que apareciam no meu caminho, mesmo que eu não soubesse onde que elas iam levar. Eu acho que a Susclo, ela veio muito por conta disso também. E um amigo meu vendia brownies dentro do próprio bloco ali da engenharia civil, e ele só vendia brownies para aquele bloco. Então, ele vendia ali mais ou menos umas 50 unidades por semana, que era entre uma aula e outra, né? Eu acho que todo mundo que passou pela universidade teve essa experiência. E aí eu falei, eita, eu acho que eu posso entrar por aí. Eu não sei produzir brownie, mas eu sei vender. Então, eu posso fazer esse modelo escalar de alguma forma dentro da universidade. E aí, o que a gente fez? Eu saí entrando em contato com vários centros, assim, organizacionais de estudantes, então, centro acadêmico, PET, empresa Júnior, que tinham dentro da universidade, e eu peguei o contato de uma pessoa de cada um desses lugares e fiz um combinado com elas, de, olha, se eu deixar aqui toda segunda-feira uma caixa com brownies e um saco ali com trocos e deixasse aqui por uma semana, para as pessoas que fazem parte, né, dessa unidade poderem consumindo ao longo da semana, às vezes está atrapalhado com prova, não dá tempo de ir na cantina, não dá tempo de ir na Rio, aquela bem compra por, tá aqui do meu lado, é tão fácil comprar, vou adquirir esse brownie. E só na outra segunda-feira, então, segunda-feira eu deixava todos os brownies lá, na outra segunda-feira eu coletava, e aí eu conferia se o dinheiro estava tudo ok, e se não tivesse, eu falava com esse representante. E aí, em troca, ele ganhava, parece uma pirâmide, mas não é um esquema de pirâmide, em troca ele ganhava 15 centavos a unidade de brownie vendido, eu ganhava 35 centavos e meu amigo ganhava R$1. Então, se ele vendia por R$1 no nosso bloco, na verdade, ele vendia por R$1,50, ele continuaria vendendo por R$1,50 em todas as outras unidades, mas eu daria maior volume para ele e ele me repassaria por R$1. E era consignado. Se não vendesse, o prejuízo era dele também. Mas eu falei, cara, topa, eu faço todo esse trabalho, tu fica com a produção, eu fico com a parte de venda e relacionamento com essas pessoas. E aí ele falou, topo, e aí, em pouquíssimo tempo, assim, o meu carro era completamente lotado de caixas de brownies, ele deixou de vender essa quantidade de brownies ali no bloco, e passou a vender 600, 700 brownies por semana. Eu trabalhava 1h30, mais ou menos, toda segunda-feira, deixando as caixas de brownies e verificando o valor em cada uma das unidades, e eu vi aquele negócio começar a crescer, e a gente começou a pensar, poxa, bora passar a vender em restaurantes também, bora trabalhar com isso. Eu fiquei, não, calma, acho que não é um negócio da minha vida. Isso daqui, para mim, como estudante, esse dinheirinho que está me dando a mais na semana já está ótimo, era o que eu preciso. E aí eu estava pensando qual seria o meu próximo passo, né? Eu acho que gosto de empreender, eu gosto muito de criar, então gostei de criar esse sistema. E aí, para poder, enquanto eu sanava essa dúvida, eu fui trabalhar no mercado como consultoria de gestão, inclusive também fiz consultoria para o Banco do Nordeste. E lá eu fui vendo que eu realmente era apaixonado por gestão, gostava muito desse universo. E comecei a vender peças de roupas minhas também, assim, eu vi que eu tinha muitas peças paradas no armário, e aí começa um pouco a história da Susclo, e eu comecei a vender, porque eu já tinha tido experiência em outros marketplaces, não tinha gostado, não tinha conseguido vender, eu falei, vou tirar, levar para a faculdade, levar para o trabalho, ver quem quer comprar.
E aí, coloquei um preço super baixo, assim, um vestido na etiqueta por R$ 20, coloquei para vender entre as minhas amigas, e eu fiquei muito surpresa em ver como elas amaram comprar ali uma peça de R$ 20 na etiqueta. E aquilo ali me chamou muita atenção, eu acho que o empreendedor tem disso, né? Às vezes ele não sabe direito onde ele está se metendo, mas ele sempre enxerga aquela oportunidade. E aquilo ali me chamou muita atenção, de caramba, por que que eu nunca vendi minhas roupas em um brechó? E por que que as minhas amigas nunca compraram de brechó também? E aí eu fiquei com aquela pergunta, porque se ela estava feliz em comprar uma peça de segunda mão por R$ 20, por que que ela não faz disso de um hábito constante? Porque eu sabia que as minhas amigas não consumiam e eu também não consumia. E aí consegui vender tudo super rápido e fui pesquisar um pouco sobre o mercado de segunda mão para entender como é que ele funciona. E aí, dentro dessa pesquisa, eu fui vendo que basicamente existiam alguns tipos de brechó aqui na nossa região. Ou era um brechó de luxo, então não era um mercado acessível para mim, não era um tipo de consumo que eu estava consumindo naquele período da minha vida. Ou era um brechó vintage, então tinha um acervo ali antigo, de realmente peças CGC, que são peças ali de fabricação antiga, aquelas peças únicas, etc., mas que não faz muito parte do meu estilo, eu me visto de forma muito casual. Ou eram brechós online, assim, de região sul-sudeste, que se eu quisesse vender as minhas peças, eu teria que esperar um longo tempo ou pagar por esse envio, ou se eu quisesse comprar, eu teria que gastar ali R$ 40 de frete, sem que se eu boto uma peça de segunda mão de R$ 70, mas 40 fica o preço de uma peça de primeira mão aqui, então a compra não era muito acessível. Ou, que era a quarta opção, eram brechós pequenos, online, de Instagram, aqui em Fortaleza, mas não tinha nenhum lugar que fosse aquele lugar que eu tivesse a mesma experiência que eu tenho comprando na Zara, na Renner, seja onde for, que eu consiga entrar no site, consiga pesquisar para uma calça, tomei 40, ver várias opções dentro da minha casa, receber na minha casa, ou então se eu quisesse desapegar, que alguém passasse na minha casa, levasse, eu fosse ganhando ali um dinheiro. Não existia essa solução. E aí eu fiquei, tá bom, acho que se essa solução existisse, minhas amigas começariam a consumir, que eu acho que é um público, porque existe aquele público de brechó raiz, que consome desde sempre, existe um público que gostaria de consumir, mas não se sentir representado em nenhuma solução. E aí todo dia eu ia para o trabalho, trabalhando com outra coisa completamente nada a ver, análise de processo, de investimento, captação de recrutamento de pessoas, assim, nada a ver com moda, nunca fui envolvida com moda, como eu falei, né, fiz ciência da computação, fiz engenharia, então não tinha nada a ver com essa área, nunca imaginei que eu estaria trabalhando com essa área, mas eu sempre ia para lá trabalhando, falando, poxa, seria legal se fosse uma marca que não tivesse brechó no nome, né? Porque as pessoas estariam consumindo da marca, não de um brechó. Aí no outro dia, caramba, a embalagem podia ser dessa forma, a gente podia ter um critério de qualidade muito forte, e ia desenvolvendo aquela ideia. Mas quando eu conto a minha trajetória empreendedora, eu também gosto de falar que não é apenas pela oportunidade, eu sou uma pessoa muito movida de o porquê que eu estou fazendo aquilo. Eu acho que se você vai empreender, você tem que ter essa clareza muito forte, senão você desiste muito rápido. Então, para mim, o porquê não estava claro. A questão da oportunidade estava óbvia, mas o porquê, poxa, por que eu vou largar o meu emprego, largar a minha carreira, que tinha tudo a ver com o que eu estava fazendo, estava seguindo numa crescente, estava sendo promovida, para poder trabalhar com moda? Para mim, não estava claro ainda. Isso foi em 2018. E aí, em 2019, eu assisti um documentário que se chama The True Cost, que em inglês significa o custo verdadeiro, que fala sobre toda a cadeia de produção da moda. E aí entrou, acho que com o meu lado de engenheira, de conseguir entender aquele backstage, como uma peça é produzida, focando no fast fashion. E aí eu fiquei abismada em entender como a cadeia é zero ética, é uma indústria, na verdade, pouquíssimo sustentável, e todo mundo usa roupas, é a segunda indústria que mais polui no mundo. E quando eu tive esse outro olhar para a moda, eu fiquei, caraca, eu não consigo mais consumir de fast fashion como eu consumia antes, né? Quando eu falo fast fashion, para quem não conhece, são as grandes lojas de departamento que têm coleções cada vez mais rápidas e uma qualidade ali cada vez mais inferior também. E eu fiquei, caramba, eu não consigo mais consumir dessa forma, mas eu também não tenho dinheiro para estar comprando aquela peça nova, local, que foi tudo feito de forma responsável, porque, por consequência, essa peça fica mais cara. E eu ainda sou estudante, eu ainda estava dentro da universidade. E aí eu falei, eita, eu acho que o brechó soluciona tudo. E é uma forma de consumo que eu gostaria de consumir. Esse serviço que eu tinha pensado no ano anterior fazia sentido agora comigo. E aí foi aí que começou a história da Susco em 2019. Minha trajetória foi mais ou menos assim. De novo, nunca imaginei que eu ia estar empreendendo, mas ao mesmo tempo sempre quis. E aí quando eu vi uma oportunidade, depois conectei com o porquê de fazer aquilo, aí foi impossível não começar, sabe? Eu tinha que começar, nem que seja só para mim, nem que nunca vou pedir demissão do meu trabalho, mas pelo menos eu tenho serviço para me atender. Eu acho que eu comecei muito com essa vontade. E aí, massa, né, Luciana? Porque você vem de uma área tão exata, né, que são as engenharias e a computação, e mesmo dentro desse ambiente de negócio, você conseguiu perceber, né, uma oportunidade em uma área que, às vezes, a gente acha super saturada, que é a moda, né?
E aí a gente começa a perceber, assim, mesmo sendo super saturada, mas as coisas ainda não acontecem como deveria. É interessante porque hoje a gente está se disseminando a questão do ESG, né, do compromisso que as empresas têm que ter, pelo menos ali com a parte ambiental, com a parte social. E aí eu vejo que a Susclo, ela preenche exatamente isso, né? Essa oportunidade que as pessoas têm de fazer a diferença. E aí eu queria que você falasse um pouquinho agora da Susclo, né? Como é que está a operação de vocês? Qual é a visão de futuro que vocês têm, né? Eu acho que vocês... e aí eu acho que juntando esse seu conhecimento, né, analítico com isso que você faz como propósito, você começou a perceber uma grande oportunidade. Fala para a gente, Luciana, desse cenário da Susclo e das novas oportunidades que vocês hoje estão desenvolvendo. Legal. Isso do ISD é muito engraçado porque a gente não conhecia esse termo antes, a gente não sabia que brechó ia ser uma crescente. Quando o brechó começou a crescer muito, vou falar sobre isso também, a partir de 2020, assim, no termo mesmo exponencial de grandes marcas estarem entrando nesse mercado. Então, eu não tinha visibilidade do que isso ia acontecer na época, eu não conhecia que era ESG, eu não estava preocupada, sendo sempre sem transparência, muito transparente. Se eu ia ter uma startup ou se eu não ia ter uma startup, não estava preocupada se aquele seu negócio na minha vida, se não ia ser, estava preocupada em resolver um problema meu, ponto. E aí, falando um pouco de o que a Susclo faz hoje, entendendo o que é que ela fez ao longo dos anos, por conta disso, em 2019, a gente focou em MVP simples, só no Instagram, página de Instagram, ninguém da minha família entendia o que eu estava fazendo. Poxa, ela está trabalhando, mas ao mesmo tempo ela está postando roupa usada no Instagram. Eu era fotógrafa, eu era modelo, me juntei com uma sócia para poder me ajudar na parte de comunicação na época, porque é importante você não fazer nada sozinho. Então, a gente foi fazendo muito devagar, com o objetivo inicial de entender se outras pessoas sentiam essa mesma dor que a Luciana sentia, né? Porque se só eu sentisse também, acho que não ia ter tanta graça. E aí a gente viu que, caramba, assim, quando começou a chegar as pessoas que a gente não conhecia para desapegar, ou as pessoas que a gente não conhecia para fazer uma compra, eu falava com a minha sócia, sei, tu conhece ela? Ela, não, tu conhece? Eu falei, não, a gente ficava mega feliz, que caraca, a gente conseguiu quebrar aqui alguma bolha, e o negócio está começando a crescer. Então, 2019 foi muito pautado por conta disso. E aí eu falei que o que a Luciana não pensava antes, ela ia ter um negócio ou não, acho que agora ela tem que tomar uma decisão, porque o negócio só vai conseguir crescer se ela estiver 100% dedicada. E aí eu pedi demissão, tinha uma reserva de emergência feita, falei, não, vou passar 2020 inteiro trabalhando, foi justamente o ano da pandemia, que eu não imaginava também que iria acontecer, e vou passar o ano inteiro trabalhando, minha reserva de emergência vai acabar em dezembro, e em dezembro eu tomo uma decisão se eu volto a trabalhar onde eu estava trabalhando, se é com as portas abertas, ou se eu continuo um negócio. E é engraçado porque sempre no começo eu tinha uma ótica muito de que as coisas iam fluir muito rápido. Eu acho que quando você começa a empreender, você vê que é um pouco diferente, né? Na minha cabeça, em dezembro já ia ter tudo resolvido, as coisas já iam estar mais claras. Eu acho que cada vez as coisas ficam menos claras, mas o propósito e por que a gente está fazendo aquilo sempre ficou no mesmo nível de claridade para a gente. E aí, em 2020, por conta da pandemia, a gente cresceu muito, e eu acho que o grande boom de brechós vem justamente desse pós-pandemia, porque brechó prospera muito em crise, né? As pessoas querem vender porque elas querem ganhar uma renda extra, o que está parado na casa dela já não faz mais sentido, e as pessoas que não optavam pela compra em brechó começam a cogitar, porque, caramba, se eu vendo um vestido da Farm na loja por 450, no brechó tá 80, o máximo que eu posso fazer é comprar, não gostar e desistir, mas se eu gostar, eu posso comprar várias vezes e eu consigo economizar pra caramba. Então, e como a gente sempre foi um negócio online, a pandemia não afetou a gente da forma como afetou outros negócios físicos. Então, em 2020, a gente cresceu muito, e a gente entendeu que esse era o modelo, mas a gente não tinha clareza de, vai ser só uma plataforma aqui em Fortaleza, vai ter um alcance nacional, o que a gente quer, né? Desde o começo, eu tive uma preocupação de, se eu for, de fato, montar um negócio que possa escalar, mas eu não tinha conhecimento ainda de como. Eu acho que aqui na Susclo a gente tem muita cultura de, olha, a gente não sabe como, mas bora trabalhando, bora falando com o cliente, bora melhorando o produto, que uma hora a gente vai entender o que a gente vai fazer com tudo isso. Que foi mais ou menos o que aconteceu esse ano, né? Depois de ter rodado 2020, ter rodado 2021, ter crescido pra caramba, ter processado mais de 40 mil peças. Hoje, a gente é uma plataforma tanto online quanto numa loja física, onde as pessoas podem consumir segunda mão, vendendo. Então, a gente faz todo o serviço pela pessoa, a gente recebe a peça, cadastra, fotografa, coloca no site, faz a venda, faz a entrega, e caso tudo ocorra bem, todo mês ela vai recebendo ali a renda extra, ou comprando com a gente também, fazendo com que essa experiência fique mais próxima. Poxa, eu posso comprar de brechó, porque a Susclo tem um acervo de peças gigante, então eu vou achar algo para mim lá, com certeza. Mas depois de ter rodado tudo isso, a gente ficou se perguntando, tá bom, qual é o próximo passo? O que é que a gente quer? A gente quer ser um grande galpão, que a gente vai
concentrar todas as peças no Nordeste, ou a gente quer ter vários galpões ao longo do Brasil para ir concentrando em cada região, a gente quer ter um galpão único, como funcionam já os modelos de negócio que atuam em São Paulo, que recebe peças de todo o Brasil e vendem para todo o Brasil em marketplace. O que a gente vai ser, né? E aí, ao longo dessa jornada, a gente também foi se conectando com muitas outras empreendedoras que trabalham com o universo de brechó. E a história sempre é muito parecida. São mulheres que começaram empreendendo sozinhas e que ainda empreendem sozinhas. Então, elas precisam fazer toda essa operação de brechó, que é muito custosa em termos de tempo, porque cada peça é única, cada processamento é único, depois a venda tem que fazer tudo de novo. Eu costumo dizer que um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu coloquei uma peça no site da Susco com estoque errado, foi com estoque infinito, e a gente vendeu aquela peça várias vezes. Eu fiquei, caraca, é assim que os negócios tradicionais funcionam. Eu posto uma vez, eu consigo vender várias. Que incrível, assim, porque a gente não sabe essa realidade. A gente vende, acabou, tem que processar outra peça, mesmo trabalho operacional. Então, geralmente, as empreendedoras que trabalham com isso, elas estão sozinhas, elas não têm suporte de tecnologia, que foi uma dor que a gente descobriu enquanto a gente operava. Não existia já um sistema pronto de consignação, né? Brechó que trabalha com consignação não é que nem um estoque de uma loja tradicional, que eu compro naquela notificação daquele produto e revendo. A peça não é minha, a peça ainda é do dono, eu tenho que ter essa gestão para quando ela for vendida, eu poder repassar. Isso, imagina, se você trabalha colocando 600 produtos novos por semana, e para colocar 600 produtos novos por semana, você teve que processar pelo menos 1.200 produtos novos, é muita gente para poder gerir. Eu preciso de tecnologia para me ajudar. No comecinho da SUS, como a gente sempre foi muito raiz, eu fazia uma planilha não automatizada, fazia o jeito que dava, e à medida que a gente foi crescendo, a gente foi automatizando, porque não existia essa solução. E aí, entrevistando essas mulheres, a gente entendeu que elas fazem da mesma forma que a Luciana fazia ali no começo. Isso faz com que elas tenham pouco tempo para fazer com que o negócio delas pudesse, de fato, crescer. E aí veio um novo modelo de negócio da SUSCO, que é auxiliar essas mulheres por meio de tecnologia para que elas possam crescer o próprio brechó. A SUSCO, agora entendendo, né, o que é um negócio de impacto, a gente passou por inovativa de impacto, que é um meio de aceleração voltado para esse modelo de negócio. A gente entendeu qual era a teoria da mudança que a gente queria causar no mundo, conectou com a ODS, e viu que, caramba, muito mais legal do que a SUSCO concentrar todas as peças do Brasil nela mesmo e ser uma grande empresa, nada errado com isso, mas para mim a visão de empreendedora de impacto é muito mais legal eu segurar a mão dessas mulheres que já tem brechó em várias regiões do Brasil, existe brechó em toda a cidade, mesmo que seja aquele brechó de bairro pequeno, e fazer com que elas possam crescer dentro daquela região. Porque eu sei, como cliente da SUSCO, que é muito mais legal desapegar na SUSCO, que é aqui 2 quarteirões da minha casa, do que mandar para um grande marketplace e ter um tempo de demora, etc., e me conectar com as empreendedoras da região. Então, é muito mais legal fazer com que esses negócios locais possam prosperar. E para eles prosperarem, a gente tem a certeza de que eles precisam de tecnologia para poder fazer com que essa gestão demande menos tempo. Assim, é tecnologia para a redução de tempo da empreendedora. E aí, ao longo desses últimos 3 anos, a gente desenvolveu a nossa própria tecnologia, e a ideia é justamente fornecer essa tecnologia para que elas também possam crescer e conseguir operar ali numa escala um pouco maior. O perfil delas não é de operar numa escala nacional, mas é de ser, talvez, os melhores brechós daquela região, então a gente quer ajudar elas a alcançar isso. E aí é isso, né? Às vezes a gente começa a empreender e não sabe direito qual é o problema que a gente estava resolvendo eram inicialmente, que eram as pessoas físicas, né, querendo consumir. E ao longo da nossa jornada, a gente entendeu que a gente consegue impactar muito mais no mercado de segunda mão se a gente ajudar a PJ ali, a pessoa jurídica, a aumentar o negócio dela para fazer com que mais pessoas possam consumir, que assim a gente vai conseguir fazer mais impacto com menos tempo atuando em rede. Então, esse é o conceito da SUSCO hoje em dia. Show, Luciane. E aí você mostra, né, várias iniciativas que são muito importantes quando a gente fala de contexto, né, de negócio, porque, de alguma forma, você vai instrumentalizar muitas outras, né? Você vai empoderar ainda mais mulheres que querem começar isso, vão ter um instrumento para ajudar nessa caminhada. E aí, percebendo tudo isso, Luciana, né, essas mudanças, essas transições, né, você falou do Inovativa, né, um dos programas mais relevantes que nós temos no país de incentivo ao desenvolvimento de empreendedorismo, seja lá no seu nível de aceleração, seja no de impacto social. Como é que você vê a questão do ecossistema? Como é que você vê a importância, né, desse ambiente para que negócios como a SUSCO, para que negócios como aqueles que vão receber a tecnologia da SUSCO possam, de fato, crescer, causar um impacto e ser importante como, né, uma trajetória profissional para aquelas empreendedoras que optaram por aquele caminho? É mega importante, assim, eu acho que o principal recado que eu tenho é ninguém faz nada sozinho.
E isso é difícil de entender, porque eu acho que todo empreendedor tende a ser um pouco centralizador e não querer delegar atividades e ter dificuldade de conectar outros elos à sua empresa, mas é o que vai fazer que você possa crescer mais rápido, né? Então, desde o começo, acho que ecossistema é todo mundo que possa ajudar, e aí pode ser uma entidade formal ou não. Então, no começo da SUSCO, a gente teve ajuda voluntária, de amigos querendo trabalhar com a gente de forma voluntária, porque acreditavam no negócio, aquilo ali já foi importante para a gente sair do zero e começar a faturar algo para conseguir contratar pessoas, e aí a engrenagem do negócio realmente rodar, desde aceleradoras. Então, a gente participou do Inovativos de Impacto, a gente hoje é incubada pela Casa Azul Ventures aqui de Fortaleza, a gente participou do Startup CE, que aconteceu agorinha, para poder ter todo esse auxílio das pessoas que organizam, quanto das mentorias realizadas, para ajustar o modelo de negócio. A gente não sabe tudo, é impossível conhecer tudo sobre o seu negócio, mas também eu acho que esse ecossistema de empreendedores que já fizeram acontecer, que estão disponíveis para poder te ajudar, é mega importante. Assim, eu achava no começo que, nossa, isso é impossível mandar uma mensagem do empreendedor, ele é mega ocupado, não ia querer conversar comigo, não ia querer ajudar, mas, na verdade, o que eu vejo é que eles querem se ajudar porque eles sabem da importância, porque eles também precisam pedir ajuda para outros empreendedores, então todo mundo se ajuda muito. A gente já teve, eu mandei uma mensagem para a Ana Luísa McLaren do Enjoei no LinkedIn, a fundadora do Enjoei, imagina, a agenda dela como deve ser uma loucura, e ela super topou conversar comigo, a mesma coisa com os outros grandes players do mercado de segunda mão, que eu tenho um WhatsApp, que a gente troca uma ideia, que a gente se entende, a gente vê que existe muito essa colaboração, principalmente, eu acho que no segmento de segunda mão, porque está muito, 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 muito no começo ainda. Então, hoje a gente não se vê como concorrente, porque 99% das pessoas ainda não consomem de segunda mão, então a gente tem que se unir para poder trazer esse público, mais do que está concorrendo entre 1% do público que consome. Eu acho que isso não faz sentido. Então, é impressionante ver como todo mundo quer colaborar para o crescimento do negócio, podendo ser concorrente, podendo ser amigo que vai topar trabalhar de forma voluntária, podendo ser aceleradora, podendo ser a própria comunidade que topa disponibilizar um tempo para poder te ajudar com algo. Assim. Então, acho que o principal recado é não fique só, procure dentro do seu segmento quais são as iniciativas que existem que possam te ajudar e mande mensagem. Não tem nenhum edital aberto, não tem nada. Tá, manda uma mensagem para o Sebrae. Entra em contato com alguém, que esse alguém vai te conectar com outra pessoa e assim você vai conseguindo ir desenvolver. Hoje, até é engraçado, assim, às vezes eu vejo muitas pessoas falando na SUSCO, poxa, Lu, para ti é fácil, alguns empreendedores desabafando, assim, para ti é fácil, tu já tem um time hoje de 8 pessoas que trabalham no brechó, eu trabalho só. Eu fico, mulher, mas no começo não tinha ninguém, então essa capacidade de fazer conexões com pessoas, para que você possa ter mais uma pessoa no seu time, mais uma, crescer faturamento, para poder contratar mais outra, também é uma habilidade mega importante do empreendedor, para poder fazer o negócio crescer e ao invés de estar ali se isolando e querendo fazer tudo sozinho, né? E aí, Luciana, essa mensagem é a que fica aqui, né, para quem está nos ouvindo, né? Se você tem uma ideia, se está ali, né, decidido a resolver um problema da sociedade, um problema que lhe incomoda, começa a conversar com as pessoas, né? Vai lá no LinkedIn, acha a Luciana Valente lá, acha os empreendedores que você escuta aqui no Talks com o Ecossistema, para que você, de alguma forma, né, possa se sentir motivado amanhã a dar um passo, né? Porque eu acho que nessa jornada de empreendedor, um grande desafio é a gente continuar dando um passo todo dia, né? Porque nem sempre é essa ascensão. E aí, Luciana, para a gente já ir aqui caminhando para as nossas considerações finais, eu queria que você fizesse uma reflexão aqui com o nosso público, assim, se você estivesse começando hoje sua caminhada, né? Você começou já a ter muitas conexões, já sabe aí de muitos movimentos. O que você faria melhor para aproveitar as oportunidades que você passou durante toda essa trajetória? Eu acho que são duas dicas, assim. A primeira é faça conta, mas não tanto. Equilibre isso, quando você vai pensar ali no seu modelo de negócio, porque eu acho que se eu tivesse feito a conta da SUSCO de forma 100% real, todo mundo ganhando salário mega justo, com o computador próprio, eu até costumo brincar, fiz meu TCC sobre a viabilidade econômica e financeira da SUSCO. E no modelo, para o modelo de negócio antigo, assim, e no modelo, no cenário pessimista, realista, otimista, não funcionava. Aí eu ficava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo, assim, nos últimos 3 anos, o que está acontecendo? E eu tinha sido, assim, conta com tudo, perfeito, modelo de negócio fechado. E aí, se eu tivesse feito essa conta no começo, podia ser que eu nem tivesse começado a treinar na SUSCO e nem tivesse descoberto tudo que eu descobri, feito as conexões que eu fiz, aprendido sobre o modelo de negócio, até para poder desenvolver uma solução para um novo problema. Então, é importante você ter uma noção dos números do seu negócio. Às vezes, os empreendedores são muito apaixonados e esquecem de fazer o básico de entender se a sua DRE ali no final vai estar fechando e se o modelo de negócio ali é sustentável. Ou se não estiver fechando, ir para uma linha de investimento para poder entender pelo menos quando que vai fechar. Enfim, qual é o modelo de fato que você está indo atrás.
Mas também, se não fechar, não significa que você não possa começar com o que você já tem, porque acho que ao longo da trajetória você vai entendendo. Acho que isso é muito, muito forte aqui, assim. A gente... Poxa, eu costumo falar que eu comecei a cadastrar os meus produtos em uma planilha, quando eu cheguei no 500 eu não lembrava mais de cabeça. Porque no começo eu não tinha nem a maturidade, eu comecei a SUS com 23 anos. E é porque eu fazia consultoria de gestão para outros negócios, mas geralmente quando você faz para os outros, a sua casa está um pouco bagunçada, né? É como entre consultorias também. Eu não tinha parado para pensar que, caraca, eu preciso catalogar os meus produtos. Porque no começo eu fazia tudo de cabeça, eu sei essa peça da minha amiga, essa é a minha peça, essa peça da minha sócia. E aí, quando chegou no produto 500, que eu comecei a não lembrar mais, eu fiquei, não, calma, vou ter que fazer uma planilha, eu acho, e existe uma coisa chamada SKU, que é o código do produto, que eu vou precisar começar a etiquetar agora. Então, eu não tinha nem me preocupado ainda em fazer isso. E hoje a gente tem um modelo, um controle super rígido disso. Então, comece e faça as contas, mas também não se apegue tanto, eu acho que esse é o recado. E o segundo recado é se conecte mais rápido, assim, eu acho que a SUSCO, ela ficou muito isolada nos anos 2019, 2020, sem estar participando de nenhum programa de aceleração, sem estar participando de nada da comunidade, sem estar conversando com outros empreendedores, focando para o negócio crescer. Eu acho que foi importante, porque a gente conseguiu crescer muito nesse período, o período da pandemia para a gente foi completamente caótico, mas eu acho que se eu tivesse entrado em programa de aceleração anteriormente, eu teria descoberto respostas com mais agilidade, teria economizado tempo, que é mega importante também. Tão importante quanto você está procurando investimento e está conseguindo investimento para economizar tempo e chegar nas respostas mais rápido, também é importante você estar falando com pessoas e entrando em contato com aceleradoras para descobrir a resposta mais rápido. Pelo menos isso a gente já descobriu, um novo modelo de negócio que a gente estava pensando em rodar. Já existia um player super consolidado aqui no Brasil fazendo. Aí uma viagem que eu fui para São Paulo, mandei uma mensagem para ela, falei, olha, a gente pode conversar? Fui lá e ela me falou, olha, corre, não vai, a gente está até reflexivo, por que a gente está no nosso mercado, a conta não fez por conta disso, 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 disso. E, cara, acho que ali, uma conversa de uma hora, pode ter me economizado 2 anos de trabalho para depois eu tirar as mesmas conclusões que ela tirou. Então, conversar com as pessoas, puxar, estar dentro de programas o mais rápido possível vai te economizar bastante tempo também. E aí, Luciana, eu vou pedir aqui para você fazer uma consideração final, pensando nas mulheres, assim, pessoas como você, né, pessoas que olham para esse ecossistema que muitas vezes prevalece, né, a presença masculina. O que você diria para mulheres como você, né? Qual é o ponto que você buscou para né, se estimular todos os dias e fazer tudo isso acontecer? Legal. Eu acho que busca se conectar com as outras mulheres que também empreendem. Eu acho que você vai sentir essa força, sabe? Uma das nossas conselheiras, a Márcia Neto, que é a fundadora da Salve, e se ela me fala, poxa, Lu, às vezes eu vou trabalhar e fico sentindo que eu sou uma impostora, quem sou eu para não sentir o mesmo? Assim, eu fico, caraca, se ela que construiu um negócio irado, assim, com valuation super alto, consegue ainda ter esse sentimento, qual é o problema de eu mesma ter? E no final, acho que todo mundo se sente um pouco assim, desconfiante do próprio trabalho, falta essa confiança. Tem dias não, né? Eu acho que a jornada do empreendedor tem dias que você acha que, caraca, eu sou a pessoa mais incrível do mundo, eu vou conquistar tudo isso. Tem outro dia que você fica, meu Deus, só não faça, nada disso vai para frente, e é uma grande montanha russa. Então, acho que quando você se conecta com outras mulheres, você consegue entender que você tem sim potencial. Acho que geralmente as mulheres ficam com esse ponto de dúvida, principalmente quando trabalham com tecnologia, por ser um mercado dominado por homens. Então, se conectar com outras mulheres para ir também se conectando com o ecossistema como todo, eu acho que é um caminho que pode ser interessante. E não tenho medo de arriscar. Eu acho que existem poucas mulheres trabalhando nesse segmento, porque também existe um receio ao risco por questão de criação mesmo. Assim, eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu sei como a minha criação foi diferente dos meus 2 irmãos, e geralmente mulheres estão menos propensas ao risco por conta da forma, enfim, cultural que foram criadas. Então, acho que é não ter medo. Eu sempre penso, todo dia, quando eu estou empreendendo, que a qualquer momento eu posso não estar mais. Então, eu sempre lido aquilo ali, cara, eu vou dar o meu máximo, como se fosse o último dia da minha vida, e qual é o pior que pode acontecer, né? Geralmente eu penso desse lado também. Cara, qual o pior pode acontecer? A SUSCO não dá certo. Não vigorar o que eu estou pensando, não der certo, seja porque eu não estou com o time ideal agora, seja porque não está no momento de mercado ideal agora, seja porque eu, empreendedora, tenho muito a aprender ainda para poder, de fato, implementar isso, estou no time errado na minha vida, por N fatores. Mas quando eu penso que o pior cenário é não dar certo, e comparado com eu ter continuado na carreira que eu estava, eu vou estar muito mais preparada, porque eu vou ter passado por um nível de resiliência, de determinação, de disciplina, aprendizado de todos os segmentos de uma empresa que você precisa ter como empreendedor, eu noto que eu estou no canto certo. Porque mesmo no pior cenário, se não der certo, eu ainda vou sair daqui mais preparada do que se eu tivesse continuado na carreira que eu estava. Para mim, quando eu tomo decisão de carreira, é sempre pensando se eu vou estar me desenvolvendo intelectualmente, depois emocionalmente e, por último, financeiramente. Financeiro é importante, eu preciso pagar as minhas contas, mas hoje eu vivo uma vida
com muito menos luxo do que quando eu trabalhava no mercado, o meu salário hoje que eu tiro da Susco é muito menor, porque todo o resto eu quero investir na Susco, e eu aceitei isso, mas se eu estou me desenvolvendo mais aqui intelectualmente, para mim eu sinto que eu estou no caminho correto. Então, daria essa dica, a partir do momento que eu notar que, cara, não estou conseguindo puxar minha barra, não estou conseguindo me desenvolver mais tanto, no mercado eu vou estar me desenvolvendo mais, eu não tenho essa vaidade, preciso empreender. Não, beleza, no mercado eu vou me desenvolver mais, então eu vou, por enquanto, por lá, depois vai surgir uma ideia, eu vou querer empreender de novo. Então, eu acho que é isso de entender que as coisas podem ser mutáveis e que se você estiver se desenvolvendo, você está no caminho certo. Muito bom, Luciana. Luciana já traz, né, o Valente no nome. Luciana Valente, obrigado por trazer aí tanta reflexão importante sobre áreas de negócio que a gente, às vezes, nem entende muito bem, né? Às vezes a gente tem preconceito com relação a tudo isso, né? Mas, como você falou, é uma mudança de mindset, de comportamento. As pessoas estão começando a enxergar que, poxa, o seu guarda-roupa não precisa ir para o lixo, né? Seu guarda-roupa pode girar e você pode também girar com outros guarda-roupas. Eu acho isso super relevante. www.susco.com.br, conhece lá a Susco, fala com a Luciana. E aí, de coração, queremos agradecer a você, Luciana, por disponibilizar seu tempo com o Talks, por falar com pessoas como você, por inspirar tantas mulheres. E aí, em nome do Sebrae, nós queremos agradecer a você que nos escuta. Esse é o Talks com Ecossistema, uma iniciativa do Sebrae Ceará. E, seu compromisso é só pegar esse conteúdo e divulgar aí com as mulheres perto de você, com quem você admira. Sabe aquela pessoa que está perto de você que está precisando só do empurrãozinho? Compartilhe esse vídeo, fala aí, olha, você precisa conhecer a história da Luciana Valente, porque se a gente fizer um passo de cada vez, a gente pode levar o Ceará para ser um lugar ainda melhor para nossas próximas gerações. Mais uma vez, obrigado, Luciana, e a gente se encontra em breve. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Luciana, era isso, viu? Rapidinho. Obrigada, foi ótimo conversar contigo. Eu acho que é isso, a gente vai devagarzinho, ainda quero que essas coisas sejam presenciais, ainda quero que a gente possa, de alguma forma, mas eu acho que o mais importante é isso, sabe, Luciana? Eu acho que quando a gente olha para o Ceará, tem tanta gente querendo fazer, sabe? E às vezes o que a pessoa precisa é isso mesmo, né? Mulheres, como você falou, né? Cara, corre risco, pelo menos um tempo, faz acontecer, né? Quem foi que disse que você não é capaz? Então, eu acho que vale super a pena. Muito obrigado pelo seu tempo, porque a gente sabe que no final da história é essas coisas que valem, né? Aquilo que a gente vai deixando de semente e que vai plantando. Total. E é muito louco, assim, eu contei a história do Brownie porque eu acho que você vai criando confiança aos poucos, né? Quando eu comecei lá, que eu falei, cara, não sei empreender com nada. Eu comecei com Brownie e fiquei, talvez eu saiba criar algum negócio, sim, uma mini rede de Brownie que foi. E lá era para um modelo de consignação, então, ir de consignação de Brownie para roupas, assim, foi um pulo não muito grande naquele período da minha vida. E aí, quando eu olho para trás, eu falo, caraca, olha o tanto de coisa que a gente já processou, assim, 40 mil peças, não consigo nem imaginar na minha frente, é loucura, e você vai desenvolvendo no dia a dia, você não vai notando. Acho que é importante as pessoas começarem para irem construindo confiança, mesmo que elas acham que não é aquele o grande modelo de negócio, mas já começar para ir descobrindo ao longo da jornada. Mas obrigado demais, Moisés, foi ótimo conversar contigo, viu? Super relevante, quando tiver no ar eu te aviso, viu? Tá bom. Obrigado, querido, uma ótima terça-feira. Bom dia. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau.